eu quero saudar os nossos amados irmãos que estão me assistindo nesta live, que creio que extrapola não só onde eu estou, mas em todo o Brasil. Aos meus colegas que participam do 109 anos da Assembleia de Deus ali em Belém do Pará, e por que não dizer Assembleia de Deus no Brasil, eu quero saudar todos. Mormente, o nosso presidente, o nosso irmão, pastor Samuel Câmara e toda a sua equipe. Eu fui apontado para trazer esta palavra agora. E o tema que me foi dado é o tema que nós temos escolhido para ser o tema da Assembleia de Deus aqui em Macapá durante o ano de 2020. E creio, por certo, que Belém do Pará também escolheu. O tema é: meus filhos e netos terão a mesma fé que eu e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Um tema lindo. Espero que Deus me ajude para que possa transmitir aquilo que Deus quer que eu comunique nesta oportunidade. O texto bíblico está em Josué 24, versículo 15, diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, ou a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O segundo texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Escreve Paulo: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Queridos irmãos, diletos amigos que estão assistindo esta live, eu quero dizer que Samuel estava no momento decisivo da sua vida. Ele já tinha 110 anos de vida, homem experimentado, tinha saído já jovem da escravidão do Egito, peregrinou pelo deserto durante 40 anos. E agora, depois de conquistar a terra, estava próximo, estava no ocaso da sua vida física. Lá em Siquém, reúne o povo e resolve dar um conselho a toda Israel.
E ali reunidos, Josué, homem experimentado, homem vivido, já tinha sido comandante em chefe de Moisés durante a peregrinação pelo deserto. Tinha consolidado e conquistado a terra prometida. Agora, temeroso, querendo resguardar a fé do povo de Deus contra a idolatria do povo da terra que eles habitavam, temente a titubeeza, podemos dizer assim, do povo, podendo querer optar pelos deuses dos amorreus. Ele fala aquelas palavras: se vocês querem servir os deuses dos amorreus, que se vai. Se querem servir o Deus dos vossos pais, assim o faço. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, prezados irmãos, não podemos entender ou suportar o desvio da fé dos nossos filhos. Os mesmos perigos que rondavam o povo de Israel na terra que eles recentemente tinham ocupado, ainda hoje permeia os nossos filhos e netos. Hoje não são os ídolos dos amorreus, mas é outra idolatria transvertida dos deuses dos amorreus. É a igreja moderna, em que o povo assiste, adora a Deus em silêncio. É vergonhoso adorar a Deus, como eles dizem, com gritos, glória a Deus e aleluias. Eles acham que a igreja moderna é aquela igreja que tem um pastor que tem um linguajar jovial, usa gírias nas suas mensagens. Eles admiram esses pastores que parecem mais animadores de palco. Eles têm a cara mais de atores de novelas do que a cara de um profeta de Deus. Eles acham que os hinos pentecostais são hinos tristes, paulificantes, são hinos ultrapassados. E assim, muitas vezes os nossos jovens, os nossos filhos e netos migram para essas igrejas modernas. Mas nós não podemos nos confortar com isto e nem concordar. Se eu tivesse filhos, eu tenho 4, que saíram da Assembleia de Deus e foram servir em outras igrejas, eu me sentiria um pai frustrado. Dos 4 filhos que eu tenho um filho homem e 3 mulheres. O homem é pastor. As 3 mulheres, uma é pastora, a outra
também o é. E a mais nova, que é médica, ela é missionária. Então, nós temos que trabalhar, pugnar, para que os nossos filhos e os nossos netos sirvam a Deus na mesma igreja que nós servimos. Loide e Eunice, duas mulheres, avó e mãe de Timóteo. Embora tivesse um pai gentio, um pai grego, essas duas mulheres foram diligentes, cautelosas, cuidadosas, procuraram ensinar Timóteo desde a meninice nas sagradas letras. Não se descurou, porque está em Provérbio diz: ensina a criança no caminho em que deva andar, porque mesmo quando ela crescer, não se desviará dele. Olha, existem muitos pais omissos, pais que não fazem nada para levar os seus filhos à igreja, não trabalham para que os seus filhos cheguem à escola dominical. E estas crianças crescem distanciadas do caminho de Deus. Pais omissos terão filhos trabalhosos. Pais omissos terão filhos trabalhosos. Você pode estar me perguntando: pastor, ninguém pode obrigar os nossos filhos a seguirem a nossa fé. Concordo? Mas podemos não descurar do ensino da criança na tenra idade. Muitos têm se descurado. Não podemos nos descuidar. Leve o seu filho à igreja com você. Leve o seu filho à escola dominical. Ensine o seu filho, sua filha, a amar o seu pastor, amar sua professora da escola dominical e respeitá-la. Faça o culto doméstico. Leia histórias bíblicas. Ensine esta criança a amar a Deus. Com certeza, esta criança não se desviará do caminho de Deus. Você não vai poder, ou se não vai ter a necessidade de obrigar o seu filho a seguir a mesma fé que você segue. Por quê? Porque a criança seguirá naturalmente, porque ela cresceu aprendendo as sagradas letras. Você não foi descuidado, não foi negligente no ensino desta criança. Olha, a Assembleia de Deus é uma igreja centenária, tem a melhor doutrina. Nós queremos que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. É a igreja que tem os melhores, os mais lindos hinos que foram escritos, inspirados por homens de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja séria, tem pastores sérios, é uma igreja triunfante. E nestes 109 anos da Assembleia de Deus no Brasil, quero concitar aos pais que não se descuide da fé dos vossos filhos e netos e oriente-os a seguir a mesma fé que você segue. Amém? Deus te abençoe, meu querido irmão.